Alguns irmãos me pediram para falar um pouco sobre quem sou eu e como cheguei até aqui, enfim, o meu testemunho pessoal, Uma vez que eu falei algumas coisas, citei algumas coisas e causou um interesse em alguns em saber, um pouco mais da minha história e daquilo que o Senhor tem feito, do que Deus tem feito na minha vida. Bom, para a honra e glória de Deus, então, eu vou falar rapidamente um pouco a respeito da minha conversão e de como o Senhor tem trabalhado na minha vida e no meu caráter, Eu não nasci num lar cristão, eu nasci num lar até bem conturbado, Os meus pais não tinham nenhuma orientação a respeito da palavra de Deus, e desde que eu me entendo por gente, os meus pais brigavam muito, eles brigavam muito, e foram vários os momentos muito difíceis que a minha família atravessou por conta da bebida do meu pai. Então, meu pai bebia e chegava em casa e toda a frustração das coisas que não deram certo na vida dele e toda a raiva que ele tinha, ele acabava descontando na minha mãe. Para nós mesmo, ele nunca foi ruim, Eu não me lembro do meu pai batendo em mim ou nas minhas irmãs, sendo agressivo conosco. É lógico que todo mundo já levou uma lambada do pai, por uma travessura que fez ou coisa assim, mas num contexto de violência com a gente ele não era. Mas com a minha mãe, eu me lembro dele chegar em casa, olhar para a cara dela e ela perguntava: o que foi? E ele já ia para cima dela de soco e pontapé, e eram cenas muito violentas. E várias vezes tinha polícia em casa, os vizinhos chamavam a polícia, minha mãe chamava a polícia, e essa era a nossa vida. E no meio de toda essa confusão, no meio de toda essa bagunça, nós fomos morar com a minha avó um tempo, porque nós fomos despejados de um barraco que a gente morava, Até hoje eu não entendo como é possível alguém ser despejado de um lugar daquele, era horrível, mas a gente foi despejado. E a minha avó falou: bom, eu não quero ele aqui, eu aceito você e as crianças, mas ele eu não quero. Porque várias vezes ele foi lá e aprontou, e então ele foi morar em outra cidade, segundo a minha mãe, com outra mulher, e nós ficamos morando um tempo na casa da minha avó. Nesse meio tempo, a minha mãe conseguiu juntar um dinheiro trabalhando de empregada doméstica para uma mulher que ajudou bastante ela, juntar um dinheiro para comprar um terreno, e dar entrada pelo menos num terreno para nós morarmos, porque ela colocou na cabeça dela que ela não pagaria mais aluguel e que ela faria tudo que fosse possível para a gente ter onde morar. E, bom, nessa luta dela, nós moramos com a minha avó um tempo, meu pai então saiu de casa, só que eu acho que as coisas não deram certo para ele lá, meio confuso isso, porque foram tantas indas e vindas, minha mãe ia embora, meu pai ia, buscava, voltava, ele saía e depois voltava, e eu era criança, não dava para saber o motivo do porquê nós saímos, porquê nós voltamos. Sei que foram várias vezes assim,
nesse vai e vem. Então a gente cresceu meio sem rumo, ora morava num lugar, ora no outro. E quando nós estávamos para sair da casa quando a minha mãe estava procurando um terreno para comprar, o meu pai voltou e queria morar com ela novamente, e apareceu um terreno para comprar. E esse terreno era do lado da casa de um senhor nordestino chamado seu Fulgêncio Rodrigues, né? E esse seu Fulgêncio, ele abriu a casa dele para começar a fazer reuniões da casa de oração, e tinha um grupo de missionários que ia lá toda terça e quinta-feira, e esses missionários passavam filmes a respeito da vida de Paulo, filmes a respeito dos livros da Bíblia, né? Era aqueles filmes de slides, né? Que tinha uma narração e ia passando as figuras. Mas como não tinha nem água nem luz onde a gente morava, então a vizinhança saía tudo de casa e ia assistir. E o quintal dele ficava lotado de pessoas assistindo aquelas mensagens bíblicas. E a coisa foi tão bem que ele fez um salão no fundo do seu quintal e ficou ali um ponto efetivo de pregação do Evangelho, com reuniões toda semana. E numa dessas reuniões, eu tinha de 8 a 10 anos de idade, eu não me lembro com muita certeza, mas numa dessas reuniões, o missionário pregou e falou a respeito do encontro do Senhor Jesus com o cego Bartimeu. Eu lembro que ele enfatizou muito bem a respeito da nossa condição de cegos espiritualmente, e ele falou claramente a respeito de que se Bartimeu tivesse rejeitado ou desprezado aquele encontro com o Senhor Jesus, ele não teria outra oportunidade. E sentado no banco, eu entendi que eu era um pecador, que eu necessitava de Deus. Todo mundo que olhava para mim falava que eu era um menino quietinho, bonzinho. Mas quando eu estava conversando com um irmão aqui, no fundo do meu coração, eu entendi a minha vida da seguinte maneira: eu achava que a minha única opção, a minha história estava escrita assim: um dia eu vou crescer, eu vou ficar forte e eu vou matar o meu pai. E para mim isso era algo que não tinha nem como evitar, porque ele ia querer bater na minha mãe, eu não ia permitir, ele não ia querer perder para mim, não ia aceitar perder para mim, e eu ia ter que matar o meu pai. Para mim o meu futuro era esse, para mim não tinha outra escolha, outro jeito. E eu sabia que isso era errado, esses pensamentos e aquelas coisas que eu guardava no meu coração eram erradas. E quando eu ouvi a palavra e eu ouvi de pecado, embora muito pequeno, eu sabia o que era pecado. Eu sabia que eu era um pecador. E naquela noite eu decidi aceitar o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas eu era bem acanhado, né? Bem reservado, e ao mesmo tempo que eu queria até interromper a mensagem para poder falar que eu queria aceitar, eu fiquei com vergonha. E aí eu pensei, falei, olha, eu vou sair, vou ficar escondido atrás, no quintal do seu Fulgêncio, tinha uns pés de cana, né? E uma moita de cana assim, bem grande. Eu falei, eu vou me esconder lá atrás, e aí quando todo mundo sair e o pregador, seu Noel,
passasse para ir para o carro levando, né, material, violão e as coisas que ele usava. Aí quando ele passar por aqui, eu vou perguntar para ele, eu vou pular na frente dele e perguntar para ele se criança também pode aceitar. E aí eu fiquei lá escondidinho. Hoje eu penso risada, né? Mas fiquei lá escondidinho, e aí ele juntou as coisas, e quando ele estava passando por lá, eu gritei, né? Assim, chamei ele, falei, Seu Noel, e ele assustou, olhou para mim. Falei, eu queria perguntar para o senhor se criança também pode aceitar aquilo que o senhor falou lá, de aceitar Jesus. Criança também pode ou tem que esperar? Como é que é, né? E ele me deu atenção, citou para mim um versículo, né? Deixar de vir a mim os pequeninos, não vos embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Me explicou novamente o Evangelho e disse para mim, olha, vai para casa, acha um lugar onde você pode ficar sozinho, e ali você entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Fala que você se arrepende dos seus pecados, fala para Ele que você deseja que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. E eu fiz, saí correndo, entrei na casa do meu pai, fui atrás da porta, que era o lugar que eu achei que ia ficar sossegado, puxei a porta assim, me ajoelhei atrás da porta, e ali eu orei ao Senhor e pedi para o Senhor ser o meu Senhor e o meu Salvador naquele dia, né? E naquele dia eu creio, eu fui salvo pelo Senhor Jesus Cristo, né? E graças a isso eu estou aqui hoje, né? E muitas têm sido as lutas, muitas têm sido as dificuldades, mas Ele é fiel. Ele é fiel e tem me preservado até aqui, me sustentado no propósito que Ele tem de trabalhar no meu caráter, na minha vida, né? De insistir comigo, de ser paciente comigo à medida em que eu insisto, né? Muitas vezes em falhar, mas Ele é fiel. E mesmo que eu seja infiel, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo aquilo que Ele é, né? E todos os propósitos que Ele tem para mim. Bom, eu cresci então frequentando as reuniões na casa de oração. O seu Fulgêncio descia para a reunião de carroça, né? E eu descia com ele. Ele sofreu um acidente de caminhão e teve que amputar uma perna. Então muitas vezes ele precisava convidar pessoas para a reunião, e eu ia do lado dele para ele segurar em mim, e aí ele ia, me mandava nas casas convidar as pessoas, e eu estava sempre auxiliando ele ali, né? E ficava muito na casa desse homem. E ele foi um dos irmãos que mais me ajudou, mesmo na simplicidade dele. Ele não sabia escrever direito nem o próprio nome, demorava para escrever o seu próprio nome, ele era semi-analfabeto, não sabia ler, lia com muita dificuldade, algumas palavras só, mas foi precioso, tanto na minha conversão, quanto em muitas coisas, nos primeiros passos da vida cristã. Várias vezes, quando meu pai e minha mãe estavam brigando, quando a polícia chegava, eu escutava ele da casa dele orando por nós, né? Pedindo pela minha casa, pelo meu pai, pela minha mãe. E eu passei a ficar praticamente o dia inteiro na casa dele, até mesmo para fugir um pouco da bagunça da minha casa lá e de tudo aquilo. E ele foi um dos primeiros irmãos a me acolher
e ter paciência comigo e me ajudar a crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Quando aconteceu aquilo que eu mencionei da minha irmã, hoje de manhã, né? Minha irmã então abandonou os caminhos do Senhor. Ela tinha 24 anos na época, né? E foi morta pelo namorado, que era um traficante de drogas, e o nosso bairro era barra pesada, né? Mas não tinha um tráfico, não tinha um tráfico pesado e organizado, e ele chegou lá, matou alguns dos colegas que cresceram comigo ali e tentou organizar o tráfico e passar a organizar mesmo um tráfico pesado, como a gente falava, profissional, né? E quando a minha irmã percebeu o nível de periculosidade dele, infelizmente ela perdeu a vida. E nessa época o seu Fulgêncio já havia falecido, né? E foi muito difícil para mim, porque teve um momento, as pessoas ficaram com medo, até mesmo os irmãos da igreja ficaram com medo de se aproximar da nossa família e acabar se envolvendo com a violência e com tudo aquilo. E foi um momento muito difícil, porque eu fiquei a maior parte da madrugada, da noite, absolutamente sozinho ali, com o caixão da minha irmã, e até um irmão, filho do seu Fulgêncio, que morava do lado, se retirou com a família dele, porque ficou com medo de os bandidos irem lá e ainda ter algum perigo, né? E eu não pude contar no pior momento da minha vida com a solidariedade dos irmãos, né? E eu me lembrei muito do seu Fulgêncio, porque era nesse momento, fazia poucos meses que ele tinha falecido, e eu pensei, bom, ele estaria comigo aqui nesse momento. Mas ele não estava, mas o Senhor está. Sustentou, guardou, né? Evitou que eu tivesse qualquer tipo de mágoa ou rancor com a igreja que não me apoiou. Não senti no meu coração nenhuma tendência de ficar magoado. Entendi, né, a fragilidade dos irmãos e continuei lá, né, servindo a igreja. Já tinha sido batizado, já fazia parte da comunhão. A igreja estava atravessando um momento muito difícil, porque todos os missionários que fundaram o trabalho haviam ido embora e a igreja ficou sem liderança. Então, com 18 anos de idade, eu já estava praticamente na liderança da igreja, lutando de todas as maneiras para o trabalho não fechar as portas, para que a igreja continuasse, né, reunindo, né? E nisso daí, né, em todo esse contexto aí, o Senhor me chamou para a obra de tempo exclusivo, né? Com 20 anos de idade aproximadamente, o Senhor começou a falar no meu coração para que eu considerasse a obra missionária. Eu estava bem empregado pela primeira vez na vida, tinha um emprego bom, estava começando a comprar coisas boas para mim, mas senti que esse não era a minha vocação, o meu chamado. E eu conversei com vários irmãos missionários da região, o seu Ramon,
o seu Ramon, né, para me aconselhar com ele, um irmão chamado seu José Raimundo, né, e outros irmãos da região, para saber se não era coisa da minha cabeça ou se eles viam em mim alguma possibilidade de sair para a obra. E com o incentivo deles, então eu decidi sair para a obra de tempo exclusivo, né? E as coisas vão acontecendo dessa maneira. A minha mãe não entendeu, e ela disse bem claro para mim, quando eu decidi sair para a obra, que eu ia jogar minha vida fora, que eu ia viver de esmolas o resto da vida, que eu não ia conseguir me casar, porque eu não ia conseguir manter uma família, eu não ia ser nada na vida, e ia acabar jogado para ela ter que me sustentar. Falou coisas muito pesadas, né? Porque ela ficou ela não conseguia entender por que eu ia fazer aquilo, por que sem garantia de sustento nenhuma eu ia me aventurar numa vida daquela. Mas eu disse para ela que basicamente todos nós vivemos pela fé, e a diferença é que tem alguns que entendem isso e tem outros que não. Mas como eu já tinha 20 anos, como eu já estava fora de casa desde os 16, já havia saído de casa, já cuidava da minha própria vida desde os 16 anos, né? Ela também não pôde fazer muita coisa. E eu então, encaminhado pelo seu Ramon, eu fui para São Paulo fazer um curso de treinamento bíblico chamado CTB, um ministério da igreja de Vila Clementino, lá em São Paulo, onde nós ficamos 9 meses. Tinha algumas pessoas aqui do Rio de Janeiro, né, lá também, e nós ficamos 9 meses ali, estudando a palavra de Deus. Irmãos como Walter Alexandre, Gavin Reis, seu Luiz Soares, todos os ensinadores na época, assim, que eram nacionalmente conhecidos, deram aula para nós ali, e durante 9 meses nós nos ocupamos só de estudar a palavra, né? Seu Jairo Gonçalves e outros deram várias matérias importantes para que nós pudéssemos conhecer a palavra mais profundamente, e ali eu fiquei durante 9 meses. Primeiro mês que eu estava lá, o dinheiro acabou, né? E eu estava bem chateado, estava bem tenso, porque eu falei, eu fiz besteira. Quando eu fui para lá, que eu estava na entrevista para entrar para essa escola bíblica, o seu Jairo Gonçalves olhou para mim e falou: você sabe que o curso aqui é pago, né? Eu sei. E como é que você pretende se sustentar aqui? Aí eu virei para ele, maior cara de pau, né? Falei, não, eu sou missionário e eu vivo de ofertas, né? Sou missionário de tempo integral. Ele falou, nós já estamos acostumados com isso aqui. Só que, quando eu disse isso para ele, eu não falei que a minha igreja só tinha 12 rapazes, e que eles não tinham renda, não tinham dinheiro, e tinham falado para mim que não iam poder me dar nenhum apoio. E fazia uma semana que eu tinha saído, e nenhuma igreja, né, me conhecia ou conhecia o meu ministério. Portanto, eu não tinha de onde esperar a oferta. Mas eu estava lá, tinha dinheiro, né? O dinheiro que eu tinha dado para o primeiro mês já tinha acabado, estava vencendo a segunda prestação e eu não ia ter dinheiro para pagar. Então eu ia conversar com ele, pedir desculpa,
e pediu dinheiro emprestado de volta para voltar para o Bauru ainda, porque não tinha nada. E um irmão, né, chamado Tuta Moraes, ele viu que eu estava bem chateado, quieto, ele perguntou o que estava acontecendo. Eu expliquei a situação, disse: olha, eu fiz uma loucura, eu não devia estar aqui, né? E falei para ele, ninguém me conhece, nenhuma igreja sabe que eu sou missionário, a minha igreja que sabe não vai, já deixou claro que não tem como me sustentar, mas o Tuta me disse algo que me sustentou e me firmou naquele dia, e até hoje tem sustentado a minha vida. Ele falou: Mário, a única coisa que importa é que Deus sabe quem é você, e Deus sabe que você está aqui. O resto você não pode contar. Você tem que confiar de que Deus sabe que você está aqui. E eu fiquei lá o resto dos meses, mais 8 meses, e o Senhor me sustentou lá. E eu estou falando de algo que aconteceu há 30 anos atrás, porque em março, nesse mês que nós entramos agora, se não me engano, lá para o dia 15 de março, vão completar 30 anos que eu saí para a obra de tempo exclusivo. E o que a minha mãe falou, que eu não ia me casar, eu me casei, que eu nunca ia ter nada na vida, eu construí a minha casa, nunca paguei aluguel desde que eu saí da casa dos meus pais, criei os meus 3 filhos, e a fidelidade do Senhor tem sido comigo até aqui. E não é assim porque eu sou mais espiritual do que qualquer um que esteja sentado aí, ou conheça mais da palavra, ou seja mais obediente a Deus. É assim, não pelo que eu faço, ou pelo que eu sou, mas pelo que Deus é. Ele é fiel. Ele é fiel. E é por isso que Ele tem cumprido cada um dos seus propósitos e tem me abençoado e tem feito isso com cada um de nós aqui nessa noite. Cada um de nós tem as nossas histórias, cada um de nós tem as nossas dificuldades, as nossas alegrias para contar. Mas se tem um lugar onde todas elas se parecem, é na fidelidade de Deus. Ele tem sido fiel conosco, irmãos. Ele tem nos trazido até aqui, e tudo que era para nos destruir, e tudo que era para ser uma desvantagem terrível, Ele tem usado para nos moldar e nos transformar à sua imagem e semelhança, para fazer de mim, de você, um novo homem, uma nova criatura que se refaz à imagem de Cristo Jesus. E eu queria só colocar, para nós pensarmos rapidamente, e usar essa história como até pano de fundo para falar a respeito da nossa última característica do verdadeiro Evangelho. Nós vamos pensar nessa noite que o verdadeiro Evangelho exige transformação de caráter. Tudo que eu falei da minha história, pensa na sua história.
E tudo que você tem passado, e a família onde você nasceu, e as circunstâncias que você já enfrentou, e as dificuldades que você já viveu, pensa na sua história, as alegrias que você já teve. Qual que é o propósito de tudo isso? Você já parou para pensar nisso? Qual que é o motivo? Qual é o propósito? Por que Deus permitiu? Aliás, por que Deus projetou essa vida para você? Por que ao nascer Ele não te colocou numa outra família? Por que conhecendo a sua história, Ele não evitou os problemas que você lamenta? Por que você teve que passar por doença, por acidentes, por perdas de entes queridos? Qual que é o propósito? O que Deus está fazendo? O que Ele tem em mente para mim, para você? O verdadeiro Evangelho fala de um Deus que em todas as circunstâncias da nossa vida tem um objetivo só: moldar-nos segundo o caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler em 1 João, capítulo 1, do versículo 5 até o capítulo 2, versículo 6. João, capítulo 1, dos versículos 5 até o capítulo 2, versículo 6. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Nós já temos visto em outros estudos até aqui que o propósito de Deus é desenvolver em nós um caráter semelhante ao seu. E nós vamos ver um pouco nessa noite, um pouco mais acurado do que é isso e como ele faz isso. O verdadeiro Evangelho exige transformação de caráter.
Está cheio de artista por aí que se diz evangelho, mas continua fazendo exatamente as mesmas coisas, vivendo exatamente a mesma vida porca que vivia antes. Está cheio de gente por aí que diz: eu sou crente, mas eu não deixei de fazer as minhas coisas, eu ainda pulo carnaval, só que agora é um carnaval gospel, eu faço tudo o que eu fazia antes, só que agora eu faço para Jesus. E não apresenta na sua maneira de viver nenhuma mudança, nenhum tipo de transformação. E o que o apóstolo João está dizendo aqui é que um sinal claro de que nós realmente pertencemos a Ele é que nós somos transformados por Ele. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso significa uma nova maneira de pensar. A Bíblia diz que nós temos agora a mente de Cristo. Nós aprendemos a pensar de acordo com o que Cristo pensa, ver a vida, o mundo à nossa volta pela ótica de Cristo. Os discípulos desceram para Jerusalém e eles estavam eufóricos, animados, porque Jerusalém naquela época estava cheia de gente, as ruas lotadas e todo mundo muito animado, com a expectativa de ganhar dinheiro. E os discípulos olhavam o templo, bonito, majestoso, as pessoas felizes se cumprimentando na rua, igual acontece no Natal, no Ano Novo, em dias de carnaval e festividade, a cidade fica alvoroçada. E os discípulos falaram: olha que templo maravilhoso, olha como essas colunas são grandes. Mas antes de descer para aquela cidade, o Senhor Jesus Cristo chorou, porque Ele conseguia enxergar além daquela aparência, Ele conseguia enxergar além daquela maquiagem toda. Há crentes, irmãos, que olham para o mundo e invejam o mundo. Vê aqueles comerciais de cerveja, de gente sarada, jogando vôlei na praia, e ele diz: é isso que eu queria. Agora, se você inveja o mundo, como é que você vai pregar o Evangelho para o mundo? Se você olha para os carros bonitos que passam na Vieira Solto e vê aquelas coberturas onde as pessoas vivem cheias de dinheiro, e vocês acham que elas são as pessoas mais felizes do planeta, porque tem tudo aquilo que você queria ter e desejaria ter, como é que você vai pregar o Evangelho para ela, se você acha do fundo do seu coração que ela vive melhor que você e que ela tem mais do que você? Porque ela é bonita e popular, porque o outro é famoso e jogador de futebol. Nós temos que ver além dessas coisas, corações vazios. Nós temos que olhar para essas pessoas, para essa multidão de gente que caminha à nossa volta, e mais do que ver um nóia, drogado, mais do que ver um soldado do tráfico, e a crente que diz que bandido bom é bandido morto, nós temos que olhar para essa pessoa, e mais do que ver uma prostituta, pessoas com quem a gente não quer contar, nós temos que olhar para essas pessoas com a mesma compaixão que o Senhor Jesus Cristo olhava aquela multidão. A Bíblia fala isso dele. Ele olhava para as multidões com compaixão, porque as via como elas realmente eram, ovelhas sem um pastor, mortas nos seus delitos e pecados, perdidas e sem Deus no mundo.
E enquanto nós olharmos para as pessoas e sermos enganados, e formos enganados pelas roupas, pelo carro, pela casa, e acharmos que realmente está tudo bem com elas, porque elas vivem bem e têm boa condição, ou porque são religiosas, não vamos ser eficientes em pregar o Evangelho. A nossa maneira de pensar, de ver a sociedade à nossa volta tem que mudar, precisa mudar, para que as pessoas tenham esperança. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura, você tem que ver o mundo por outros olhos. Você não pode se deixar iludir pelo carnaval, pela farra, pelo dinheiro, pelos status, e achar que está tudo bem com essas pessoas, e até muitas vezes invejar o estilo de vida dessas pessoas, como se como crente a sua vida fosse pior do que a dela. Tem muito crente que acha isso. Minha vida é chata, não tem emoção, é só de casa para a igreja, da igreja para casa. Tem crente que não entendeu nada, não sente prazer na companhia de Deus, na vontade de Deus. E a Bíblia diz que se a nossa vida se limita às coisas desse mundo, nós somos os mais infelizes. Por quê? Porque não aproveitamos da glória celestial. E no que diz respeito às coisas desse mundo, também ficamos no prejuízo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, e tem que agir, e tem que pensar como nova criatura. O verdadeiro Evangelho exige transformação de caráter, e aquele que diz que tem comunhão com Ele deve andar tal qual Ele andou. E como o Senhor Jesus Cristo andou? Ele andou em retidão diante de Deus e diante dos homens. Nós nos preocupamos muito em andar diante dos homens. Nós nos preocupamos em andar correto quando o pastor da nossa igreja está do lado. Você jamais abriria algumas páginas do seu computador e entraria para fuçar naqueles sites que às vezes você fuça na madrugada, com conteúdo questionáveis, altamente questionáveis. Se você estivesse sentado na poltrona do lado da sua mulher, se você estivesse com o seu filho no colo, se você estivesse ao lado da sua mãe, se você estivesse na companhia do seu marido, jamais, mas se você tem consciência de que vive 24 horas na presença de Deus, não é para ser outra coisa? Isso não deveria te constranger e evitar que você visse certos filmes. Isso não deveria fazer você assistir televisão ou Netflix ou qualquer coisa com o controle na mão, para que quando uma cena que você sabe é imprópria começar, você imediatamente pular ela.
para não ser contaminado. Por quê? Porque eu estou na presença de Deus. Foi isso que José fez. Escorraçado pelos irmãos, vendido como escravo, traído. Finalmente agora estava prosperando na vida, estava crescendo dentro da casa de Potifar, estava vivendo um pouco melhor. E aí a mulher do seu patrão vem e deita-te comigo. E para convencê-lo a fazer aquilo, ela disse: olha, eu dispensei os empregados, nós estamos sozinhos, ninguém está vendo. E ele disse: não, como eu poderia pecar contra o meu Deus? Não existe essa de ninguém está vendo. Meu Deus está vendo. E essa consciência é o que mantém os nossos casamentos. É por isso que a sua mulher não precisa colocar detetive atrás de você. É por isso que ela pode descansar em paz. Enquanto você sai e passa praticamente o dia todo fora de casa, ela não pode te vigiar 24 horas. E tudo que ela tem é o quê? A confiança de que você vive na presença do Deus vivo e verdadeiro. E ela é feliz, e ela está tranquila, porque ela sabe que a fé que você tem em Deus, que a dependência que você tem de Deus, que o amor e o respeito que você tem para com o seu Deus, a convicção de andar na presença do seu Deus, vai fazer com que você volte para casa fiel a ela. E sempre foi e sempre será assim, irmãos. A qualidade espiritual da nossa vida é medida pela consciência que nós temos da presença do Deus vivo e verdadeiro conosco. Nós temos Deus morando em nós, o Espírito Santo de Deus habitando no nosso coração. Somos templo do Espírito Santo. E quando essa consciência é genuína, é verdadeira, fruto do que Deus tem operado nos nossos corações, nós guardamos os nossos olhos, nós cuidamos dos nossos pés. Tem um corinho que nós cantávamos quando era na escola dominical, quando criança, não sei se vocês conhecem aqui. Cuidado do olhinho que vê, conhece? Cuidado do olhinho que vê, porque o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado do olhinho que vê. E aí eu vou encurtar a história, mas tem uma parte que dizia: cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Quem tem convicção de que anda na presença de Deus, anda como ele andou, em retidão, diante de Deus e dos homens. Diante dos homens é fácil. Você não olha para outra mulher quando a sua mulher está com você. Você não é nem louco. Você mira os seus olhos e vai embora. Se você anda em retidão diante de Deus, você vai se conduzir da mesma maneira, mesmo que a sua mulher não esteja. Porque antes importa obedecer a Deus. Obedecer a Deus do que aos homens. O verdadeiro Evangelho provoca em nós o desejo
de viver na presença de Deus, conscientemente, a cada dia, de agradá-lo em tudo aquilo que nós fizermos. E a palavra de Deus afirma: se não é assim, se você não tem a preocupação de andar com Ele e andar como Ele andou, o apóstolo João diz: isso é uma prova de que você não o conhece. Nós temos a ordem da palavra de Deus: transformai-vos pela renovação da vossa mente. É quando a sua maneira de pensar é transformada, que tudo à sua volta é transformado. Você está vivendo mal com a sua esposa, você não tem prazer mais na comunhão da sua igreja, os seus relacionamentos são conturbados porque, sabe, você está sempre discutindo com as pessoas, e lá no fundo você tem uma certeza: o problema são eles. E você quer transformar a maneira de pensar da sua mulher, você quer transformar a maneira de pensar da sua igreja, você quer transformar a maneira de pensar das pessoas que estão à sua volta. Quando a Bíblia diz: transformai-vos, transforme você mesmo. Você não tem que fazer as pessoas pensarem diferente, você tem que fazer você mesmo pensar diferente. A sua maneira de ver o mundo, a sua maneira, a sua cosmovisão, como é chique falar hoje, tem que mudar. E isso é mais difícil por causa do nosso orgulho, por causa da nossa arrogância. É muito mais difícil. É mais fácil convencer o mundo todo do que mudar nós mesmos. Pode ter certeza disso. E é por isso que nós tentamos, e é por isso que nós fracassamos, e temos uma comunhão tão medíocre, e um casamento tão custoso, quando deveria ser pleno de prazer. Porque no fundo todos nós pensamos que o que tem que mudar é o outro, e nós tentamos mudar o outro, quando deveríamos assumir diante de Deus e da sua palavra o compromisso de transformar o nosso próprio coração, não para sermos o esposo que a minha mulher sempre sonhou, não para ser o modelo de crente que o meu presbítero espera que eu seja, mas para ser o homem e a mulher que Deus idealizou que eu fosse antes da fundação dos séculos. Quando eu transformo a minha mente, a minha maneira de pensar, é que eu revoluciono o mundo. Tudo começa aqui. Tem uma frase que diz: semeie um pensamento e terá um ato. Semeie um ato e você vai ter um hábito. Semeie um hábito e você terá o seu caráter. Semeie
o seu caráter, e você terá o seu futuro. Sempre foi assim. O verdadeiro evangelho exige transformação séria de caráter. E nós só mudamos o nosso caráter quando nós começamos como o apóstolo Paulo, entendendo que somos nós, sou eu o principal dos pecadores. Portanto, sou eu no meu casamento que tenho que mudar. Sou eu na minha igreja que tenho que mudar. A mudança tem que partir de dentro para fora, do fundo do meu coração, para alcançar todos aqueles que necessitam ser alcançados nas suas necessidades. Enquanto eu tentar torcer todo mundo para pensar como eu e ver as coisas que eu vejo e torcer todo mundo e a minha mulher e os meus filhos para ser como eu vou continuar falhando, entristecendo, dividindo igrejas, me divorciando, até que eu ache alguém que pense exatamente como eu e que concorde comigo em absolutamente tudo o que eu disser e fizer. Mas eu pergunto para você, alguém assim vai acrescentar o quê no seu crescimento e na sua caminhada com Deus e no seu desenvolvimento pessoal? O que ele vai acrescentar? Nada. Nada. No dia em que você nasceu, todos riam e você chorava. Viva de tal forma que no dia da sua morte todos chorem, mas você sorria. A única maneira de viver essa vida é viver na proposta do Evangelho. Não há outra. E o verdadeiro Evangelho exige transformações profundas e radicais na sua vida. Eu sei que você acha que está tudo bem com você e que você não precisa mudar, que quem precisa mudar é a sua esposa, é a sua igreja, são as pessoas à sua volta, mas você está errado. Vê se há em mim, ó Deus, algum caminho mau. Era assim que o profeta orava. E cria em mim um coração puro. Que essa seja a nossa oração e que o Senhor a responda, transformando o nosso caráter, a sua imagem e semelhança para o seu louvor, sua honra e sua glória.